Olá! Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a República dos Marechais, conhecida também como República da Espada. Bom, a República da Espada foi o período inicial da Primeira República Brasileira e foi caracterizado por dois governos militares, o do Marechal Deodoro da Fonseca e o do Marechal Floriano Peixoto. Este período ocorreu entre os anos de 1889 e 1894. Grandes mudanças aconteceram no Brasil nesse período por conta da alteração do regime político enfrentado. A promulgação de uma nova Constituição iniciou esse processo de transformações políticas. Vale dizer que a República da Espada também foi um período de tensões e crises tanto econômica quanto política. Vou começar falando um pouquinho sobre o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, mais conhecido apenas como Marechal Deodoro da Fonseca, teve seu governo iniciado com a proclamação da República em 1889. O Marechal, que foi o primeiro presidente da história do Brasil, e, com seu governo, iniciou-se um período de transição, que se estendeu por 10 anos. Seu governo pode ser dividido em duas fases, o governo provisório e o governo constitucional. Bom, o governo provisório teve extensão de 15 meses, e a disputa entre liberais e positivistas para definir os rumos do país era intensa. Outra questão importante dessa fase foi a preocupação governamental em substituir antigos símbolos monárquicos por novos símbolos republicanos. A disputa travada por positivistas liberais teve como resultado a vitória dos liberais, que conseguiram convocar uma constituinte para formular uma nova Constituição para o Brasil. Bom, durante a elaboração dessa Constituição, o país enfrentava uma grave crise econômica, conhecida como crise do encilhamento. Foi uma das crises econômicas mais graves da história brasileira, o qual foi consequência das ações tomadas por Rui Barbosa, que em 1890 aprovou a Lei Bancária. Essa lei permitia aos bancos privados a produzir papel moeda, além de criarem mecanismos visando o desenvolvimento econômico do país e de incentivo ao mercado de capitais. O resultado foi terrível. Uma série de sociedades anônimas começou a surgir no país, e a especulação da bolsa de valores disparou e criou-se uma ideia de falsa prosperidade. Quando essa bolha estourou, as sociedades anônimas que surgiram começaram a falir, e a moeda brasileira foi perdendo valor em meio a uma inflação elevadíssima. Voltando aos governos, vou falar sobre o governo constitucional agora, que foi resultado da formação de uma Assembleia Constituinte em dezembro de 1890. A Constituinte acabou redigindo a nova Constituição do Brasil, e sua promulgação aconteceu em fevereiro de 1891. Uma vez promulgada a nova Constituição, foi realizada a eleição presidencial indireta, e os eleitos foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Isso marcou o início do governo constitucional de Deodoro, mas essa fase durou só até novembro, uma vez que os crescentes desentendimentos do presidente com o legislativo acabaram minando sua posição, fazendo com que ele ficasse sem apoio político. E com a saúde fragilizada, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência da República. Seu sucessor foi o vice, seu sobrinho, Marechal Floriano Peixoto, que tinha como missão apaziguar os ânimos dos civis e militares e evitar que a crise do primeiro governo abalasse as estruturas da recém-formada República Brasileira. Agora que eu falei um pouquinho sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, vou falar um pouquinho sobre o governo de Floriano Peixoto. O governo de Floriano Peixoto, com o título de Marechal de Ferro, foi o segundo governo do Brasil durante o período, estendendo-se de 1891 a 1894. Os anos de governo de Floriano Peixoto ficaram marcados pelos acontecimentos relacionados à Revolta da Armada e à Revolução Federalista. Tá, mas afinal, o que foram esses dois acontecimentos? Bom, vou começar pela Revolta das Armadas. Desde o começo da República, a Marinha demonstrava estar insatisfeita. No caso do governo de Floriano não foi diferente e resultou em uma segunda revolta, conhecida como Revolta da Armada. Essa revolta foi liderada por importantes nomes da Marinha, como Custódio de Melo e Eduardo van der Kolk. A revolta iniciou-se quando canhões das embarcações da Marinha bombardearam a cidade do Rio de Janeiro durante semanas. A repressão governamental contou com o apoio da Marinha norte-americana e fez com que os rebeldes precisassem abrir mão do cerco marítimo sobre a capital. Assim, a revolta da Armada foi utilizada como pretexto para reforçar práticas autoritárias por parte do presidente. A Revolução Federalista, por sua vez, estendeu-se de 1893 até 1895 e foi resultado de disputas políticas travadas no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ficou conhecida como uma das maiores e mais violentas guerras civis de nossa história, estimando-se que cerca de 10 mil pessoas tenham morrido nesse conflito. Desde que a República foi proclamada, grupos oligárquicos disputavam o controle do Estado, e esses grupos encontravam-se em dois partidos:
o Partido Republicano Rio-Grandense, que era liderado por José de Castilhos, e o Partido Federalista, que era liderado por Gaspar Silveira Martins. Essa disputa entre os dois partidos radicalizou-se ao ponto de os federalistas pegarem armas e invadirem o Rio Grande do Sul, a partir de fevereiro de 1893. Os federalistas queriam a retirada de Júlio de Castilhos, presidente do estado na época. Os federalistas também estavam muito próximos de derrotar Floriano Peixoto. Entretanto, a partir de 1894, o poder dos federalistas começou a cair por conta do desentendimento entre os grupos que lideravam o movimento. O que unia todos os envolvidos com o movimento era a oposição contra Floriano Peixoto e Júlio de Castilhos, mas havia diferentes interesses. Após a derrota federalista no Paraná, entre os federalistas e os florianistas, apoiadores de Floriano, começaram a ganhar território. Uma forte resistência contra os federalistas formou-se no sul e forçou esse grupo a recuar, fazendo muitos deles fugirem para a Argentina ou para o Uruguai. O avanço dos florianistas resultou em repressão violenta, acabando com a revolta. Bom, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a República dos Marechais.